Uma dúvida bastante comum e bem recorrente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, será que realmente faz sentido investir dentro dos Estados Unidos por meio de uma corretora específica dos Estados Unidos, como a Interactive Brokers? Esses questionamentos ocorrem porque corretoras como Avenue, Inter e Nomad não são exclusivamente americanas. E como eu comentei com você, a Interactive Brokers tem ganhado relevância no Brasil no que diz respeito a investimentos em REITs, stocks, ETFs, ou seja, ativos em geral dentro da Bolsa Americana e também em outras bolsas ao redor do mundo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e neste vídeo vamos analisar a corretora Interactive Brokers. Sendo assim, eu buscarei entender com você se ela é uma boa alternativa para o brasileiro investir em ativos globais, avaliando os custos como corretagem, spreads, serviços e, claro, analisar as vantagens e desvantagens de A e B. Meu objetivo é que ao final desse vídeo você consiga concluir por si só se essa é uma corretora que faz sentido ou não para você. Vem comigo? Geralmente, ao introduzir sobre corretoras, eu costumo fornecer uma visão geral do que é uma corretora. Mas eu suponho que se você está buscando investir pela IB, já deve estar familiarizado com o conceito de corretora. Então eu vou pular essa introdução porque eu já imagino que você já tenha ciência e eu vou esclarecer alguns pontos. E quando eu falo que a IB é uma corretora legitimamente americana, eu estou me referindo ao fato dela ser realmente uma corretora americana, ter sua sede, ter surgido dentro dos Estados Unidos. Que diferencia-se, por exemplo, do Inter, que é um banco que começou como um banco digital aqui no Brasil e hoje atualmente tem um home broker que proporciona esse acesso, Na verdade, proporciona acesso aos ativos listados na Bolsa Americana. E vale destacar que proporciona esse acesso via de regra para nós brasileiros. Entendido todo esse panorama, a IB é uma corretora, só que ela também é uma empresa listada na Nasdaq. E o seu ticker de negociação é o IBQR. Contando com mais de 2,5 milhões de contas de clientes e com quase 2 milhões de negociações diárias. Isso acaba demonstrando que a IB é realmente uma corretora de grande respaldo em solo americano. E na IB você pode ter uma conta individual, que é a que muito provavelmente você usa para investimentos nacionais. E você também tem a opção de ter uma conta conjunta, focada em aposentadoria, contas para family office ou até mesmo para pequenas empresas. Então é uma gama, são diversas opções para que você possa escolher a que se enquadre melhor com a sua realidade. No processo de abertura de conta, você precisa do número de identificação, caso você não seja um cidadão americano, que na maior parte das vezes para nós brasileiros é o que vai acontecer. Então você vai ter um número de identificação como CPF. Você vai precisar, obviamente, do seu nome, do endereço e telefone, aqueles requisitos que nós já conhecemos nas corretoras de praxe. Além disso, você também vai precisar informar alguns dados bancários para depósitos de cheques e seus derivados. E eu não sei se você sabe, mas americano ainda usa muito, mas muito mesmo cheque. Então é bem comum nós vermos essas referências. E com isso você vai criar um login, uma senha, como você já está habituado. A IB é uma corretora amplamente conhecida e estabelecida, operando há mais de 40 anos e acumulando uma base de mais de 2 milhões de clientes ativos atualmente. Com clientes em mais de 200 países, a IB possibilita negociação em ações, opções, futuros, moedas, bons e fundos em mais de 150 mercados globais. Assim, na América você consegue comprar ativos listados na Bolsa Americana, Canadense e Mexicana. Já na Europa é possível adquirir ativos das bolsas de valores da Áustria, Israel, Portugal, Bélgica, Itália, Rússia, Letônia, Espanha, Estônia, Lituânia, França, Suécia, Países Baixos, Suíça, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Polônia e Hungria. E na Ásia Pacífico você poderá investir na Austrália, Hong Kong, Índia, Japão, Singapura e Taiwan. Além disso, você pode negociar em cerca de 24 moedas que podem servir como moeda base para sua conta e também consegue comprar criptomoedas por sua plataforma. Ou seja, é possível comprar nas bolsas dos mercados mais importantes do mundo em quase 25 moedas diferentes. Outras corretoras mais comuns utilizadas pelos brasileiros, como Avenue, Inter, XP, Vest e Nomad, elas acabam sendo menos robustas do que a IB. Isso porque, além da IB ser uma corretora genuinamente americana, ela tem uma gama muito mais ampla do que qualquer uma dessas outras que eu acabei citando, já que ela possui uma visibilidade global e também uma variedade global. Então essas outras corretoras são ruins? Não, muito pelo contrário. Nomad, Inter, Avenue são muito boas,
principalmente pelas facilidades que oferecem aos brasileiros. No entanto, mais uma vez batendo nessa tecla, considerando a variedade de ativos, bolsas e moedas que a IB oferece, com certeza ela é muito mais robusta. Agora vamos comentar um pouco sobre as vantagens de investir na IB. O primeiro ponto, como eu já venho comentando, é a possibilidade de investir não apenas na bolsa americana, mas também nas bolsas mais relevantes do mundo. E um exemplo prático disso é que a China é a segunda maior economia do mundo e a Índia tem se destacado muito nos últimos anos. Então ter acesso em uma única plataforma, a bolsa americana, e a essas bolsas acaba sendo uma grande vantagem. Outra grande vantagem que é recente, que é a atual da IB, é que tanto o site, quanto suporte em e-mail, quanto atendimento já estão em português, o que facilita e muito a vida dos brasileiros. Além de também ter a possibilidade de comprar de forma fracionada. Mas agora eu gostaria de saber de você, o atendimento é realmente bom? O que você acha da interface? Já deixa aqui sua opinião nos comentários. É interessante destacar também que a IB oferece o benefício de custo zero para resgates mensais entre contas americanas via TARI e uma opção mensal gratuita para ACH, o que pode ser uma vantagem considerável em termos de flexibilidade e economia. Outra vantagem que a corretora oferece é a disponibilidade de ferramentas de análise e recomendações, tornando possível uma tomada de decisão muito mais informada. No entanto, é sempre importante ter cautela com ativos recomendados por corretoras, ler, se informar, aprender e reter o que é bom. E claro, se você quer aprender a montar uma carteira internacional, o link da minha consultoria está na descrição, acesse e confira. Além disso, a plataforma oferece recursos para operar opções e está disponível tanto na web quanto em smartphones, com acesso às principais bolsas do mundo. E sobre os controles de segurança que nós realizamos sempre em vídeos de análise de corretora, então a gente acaba avaliando sobre SEC, FINRA, SIPC e a IB passa por todos eles, principalmente por já estar listado na Bolsa Americana. Ou seja, isso acaba proporcionando segurança ao investidor em relação à proteção de ativos e capital em eventos atípicos. Mas como sempre, nem tudo são flores. Com o bônus vem o ônus, então vamos analisar quais são as desvantagens que a IB possui como corretora. Em geral, um dos pontos que os usuários comentam de forma negativa é que a interface da IB não é tão intuitiva, o que pode dificultar um pouco o uso inicial da plataforma. Além disso, ela também não permite câmbio via PixTed, já que esses são serviços que integram o sistema de pagamentos brasileiro. Então, nesses casos, você precisará utilizar serviços como reversa online, via banco ou até mesmo conectar sua conta do exterior. E voltando no ponto da interface, eu entendo que possa ser difícil no início, mas com o tempo é possível se adaptar à plataforma e realizar transações com maior facilidade. Outro ponto que acaba sendo bastante negativo para a IB é que a corretora não disponibiliza relatório de imposto de renda, já que é uma corretora americana e não vai trazer as nuances específicas de questões fiscais brasileiras. Mas no meu ponto de vista, quem busca pela IB está buscando muito mais por segurança e robustez, então o IR acaba sendo um fator bastante secundário. Mas você pode argumentar, eu uso o MyProfit, que eu consigo integrar, infelizmente ainda não. E agora sobre os custos e taxas de corretagem. Na verdade, os custos de IB são mais elevados quando comparados com as corretoras que eu estava comentando, com Inter, Nomad e até mesmo Avenue. Para começar, será necessário realizar uma transferência internacional para converter reais em dólares. Durante esse processo, você vai acabar conhecendo o spread cambial, taxas e o IOF. Então é essencial que você esteja atento a esses detalhes. Especificamente sobre a IB, quando a gente acaba navegando pela seção Preços e Corretagens do site, você terá acesso a informações sobre os custos relacionados aos ativos negociados nas bolsas americanas. E na IB você se depara com dois planos, o IBKR Pro e o IBKR Lite. No IBKR Pro, as taxas variam de acordo com o volume mensal de ações negociadas. Há uma estrutura escalonada de preços onde os custos de corretagem diminuem conforme o volume negociado. E as vantagens desse plano incluem acesso a uma ampla variedade de mercados e produtos, mas por outro lado a desvantagem está relacionada aos custos de corretagem mais altos para volumes e negociações menores. Então, nesse caso, quanto maior o volume, menor vai ser as taxas. E esses custos variam de 0,005 a 0,0035 centavos de dólar, dependendo do volume negociado. E agora, dentro do nível Pro, existem duas opções de taxas de corretagem, por nível e fixa.
Então aqui você vai precisar analisar sua realidade para conseguir perceber se a melhor opção será por nível ou taxa fixa. E você pode até estar se perguntando sobre o plano Light, porque ele realmente oferece taxas fixas muito mais acessíveis para todos os volumes de negociação. Só que esse plano acaba não sendo interessante para a gente porque você precisa ser residente nos Estados Unidos para aderir a esse plano. Então isso não vai ser a realidade do brasileiro. É importante também considerar que vários fatores impactam a corretagem, incluindo o país em que você está negociando, a moeda usada e os ativos comprados. Um exemplo disso é que a taxa de corretagem para negociar na Bolsa Americana não é a mesma que a taxa de corretagem para comprar ativos na Bolsa Canadense ou dinamarquesa. Nesses casos haverão custos distintos. E como a IB traz a possibilidade de investir em uma diversidade de bolsas, isso inclui oportunidades como ETFs irlandeses, conhecidos por sua capacidade de acumulação de capital a longo prazo devido ao diferimento fiscal. Basicamente, esses são os pontos mais importantes sobre corretagem de AIB. E agora eu vou responder algumas dúvidas que já surgiram sobre a AIB. Primeira, eu consigo investir em ETFs irlandeses pela Interactive Brokers? Sim, você consegue. Se você não sabe por que os ETFs domiciliados na Irlanda são tão populares e procurados, é porque oferecem vantagens tributárias em relação ao imposto sobre os dividendos. Como assim? Enquanto nos Estados Unidos a alíquota do imposto sobre dividendos é de 30%, na Irlanda pode ser a metade da americana. Assim, esses ETFs são bem focados na estratégia de acumulação, o que significa que os dividendos pagos são reinvestidos automaticamente. Você não recebe os dividendos, como eu falei, eles são reinvestidos automaticamente, aumentando o capital investido ao longo do tempo, sem a necessidade de pagar imposto sobre os dividendos no momento em que você os recebe. Segunda, eu uso a Avenue, mas migrei para a Europa. Você sabe dizer se é possível transferir a custódia da Avenue para a AIB? Então, aparentemente, nesse caso, você precisará solicitar a transferência de custódia de corretora. Isso foi algo bem comum entre os investidores da Pessoal e da Spotify. Acredito que você só terá que pagar a taxa de transferência para fazer isso. Terceiro, a Interactive Brokers tem acesso à Bolsa Brasileira também? Infelizmente não. Atualmente na América, a AIB oferece acesso apenas à Bolsa Americana, Canadense e Mexicana. Quarto, tem como operar com opções da Interactive Brokers? Sim, é possível. No plano IBKR Pro, há a possibilidade para o volume mensal igual ou abaixo de 10 mil contratos e vai poder variar de 25 cents até 65 cents de dólar. Vejo muita gente falando sobre transferir para Interactive Brokers via intermediário, como Remessa Online e Wise. Essa é a forma mais econômica mesmo? Não daria para fazer da conta global do Inter para a AIB? Dá sim, você pode enviar dólares do Banco Inter como uma transação direta para a AIB. Só que lá no Banco Inter vai ter dois tipos de transações: dólar para investimento e dólar comercial. Aí você vai ter que atentar para isso. Você pode fazer isso através de transferência de dinheiro entre diferentes bancos nos Estados Unidos, que é o que a gente chama no Brasil por 3 letrinhas, ACH. 6. Por algum motivo houver um confisco de contas por ordem judicial, seja governamental ou por processo individual trabalhista, o agente intermediário brasileiro poderá repatriar valores para pagamentos ou estaria livre desse tipo de problema? Me parece que a AIB teria os dois pés lá fora, enquanto Nomad, Inter e Avenue teriam um pé fora e um pé dentro. Olha, é difícil emitir uma opinião sobre isso, mas eu acredito que nessas situações o sistema de base em juros poderia atuar sim. Mas na AIB realmente fica muito mais complexo, é muito mais difícil por ser uma corretora completamente estrangeira. Então, nesse caso, mesmo uma ordem judicial, eu entendo que seria muito mais complicado, muito mais difícil dentro da AIB, com seu patrimônio dentro da AIB, do que dentro de uma corretora como Inter ou Avenue ou Nomad. E essas foram as maiores dúvidas sobre a AIB. E em suma, essa corretora se destaca como uma corretora abrangente e global, reconhecida por sua solidez e presença internacional. Ela permite uma ampla diversificação e facilita o acesso à vasta variedade de ativos financeiros. Mas não existe almoço grátis, pessoal. Então ela acaba sendo realmente um pouco mais cara por causa de tudo que ela oferece. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre a AIB? Você acha que é a melhor escolha para custodiar seu patrimônio? Você é cliente ou pensa em se tornar? Deixe aqui sua opinião nos comentários.
E claro, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse um link do meu WhatsApp e junte-se à comunidade da RI através de minha consultoria. E gostou desse vídeo? Então deixa aquele like maroto e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.